Bom dia a todos. Vamos dar início às nossas atividades. Nessa manhã, nós teremos a palestra da doutora Adriana Flack, da Universidade Federal de Roraima. O título da palestra é Química de Produtos Naturais de Abelhas. A doutora Adriana tem graduação em Química, mestrado pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. É docente do Departamento de Química da Universidade Federal de Roraima. Tem experiência em composição química de produtos naturais da flora e de produtos de abelha. E também é docente do PPG Bionorte. Professora Adriana, fique à vontade. Bom dia, gente. Obrigada. Bom, como já foi apresentado, eu sou do Departamento de Química da UFRR. Vou aproveitar que a gente está aqui falando um pouquinho da Amazônia e apresentar, de certa forma, o que é a UFRR. Então, a UFRR, quando eu cheguei em 2004, lá ainda como mestre, no final do doutorado, ela não tinha 100 docentes com doutorado. Então, depois disso, houve uma grande comemoração quando a UFRR conseguiu os 100 doutores, né? O programa do Bionorte foi o primeiro doutorado da universidade. Então, a gente hoje ainda só tem 3 doutorados realmente da instituição, fora os DINTERs. Vou falar um pouquinho da importância dos insetos e das abelhas e dos produtos, focando mais em mel e própolis, que é o que a gente tem trabalhado lá. Na palestra do Dr. Daniel, da Embrapa, ontem, se citou justamente a importância dos insetos como polinizadores. Existem citações, né, várias, sobre a importância dos insetos, e Albert Einstein já tinha, algum tempo atrás, né, falado que se a gente extinguisse as abelhas, nós teríamos um caos, né, dentro da produção de frutos. A importância dos insetos ela é retratada em filmes, então Bee-Movie é um filme que fala um pouquinho da relação dos insetos e das abelhas sociais. E, para quem tem filho adolescente e joga Minecraft, eu estou vendo que tem gente sorrindo, que eu acho que joga. O meu filho, para me convencer que ele ia jogar, ele disse: mamãe, eu tenho colmeias, eu planto flores para elas, estou agora coletando mel. Então, existe sim uma importância geral. Como polinizadores, uma das relações, citações que a gente tem na literatura no Brasil é uma revisão que a professora Vera Imperatriz Fonseca fez com o grupo de pesquisa dela, onde ela pegou em torno de 250 referências bibliográficas e foi verificar quem eram os polinizadores. E aí a gente vê que 99,8% são insetos. Deles, uma boa parte são apídeos, né? Ou seja, as abelhas. Quando a gente vê a distribuição dessas referências, a gente vê que o centro-oeste e o norte ele é um tanto quanto vazio nessa pontuação, ou seja, a gente não conhece quem são os polinizadores e a gente não tem estudos relacionados a isso. Roraima, por exemplo, está em branco, Acre, Rondônia, acho que tem uma, e o centro-oeste também é bem relacionado. E aqui até no nordeste a gente vê só um pontinho aqui em alguns estados. Nós temos, eu não sou bióloga, né, eu sou química que tenta trabalhar com essa interação, então a gente precisa sempre de interações. O legal da química de produtos naturais é que a gente precisa de interações, e essas interações acabam sendo muito bacanas para os trabalhos. Então, no Brasil, existem cerca de 500 espécies de abelhas nativas, e 240, no Brasil não, né, no mundo, e nós temos no Brasil cerca de 244 espécies. Ontem, na palestra do Dr. Daniel, ele falou que no Pará tem 119 espécies. Algumas delas, né, como ontem mesmo ele falou, são abelhas que são sociais, outras já são solitárias, então abelhas importantes no Brasil, lá no sul, sudeste, tem muita jataí, então tem produção de mel e de produtos de jataí. Temos as euglossine, que são coletoras de óleos, e essa aqui é uma abelha que eu coletei, está um ponto de interrogação aí, porque ela ainda não foi identificada, né? Porque eu não identifico, eu mando para alguém, parceiro, fazer isso. E ela está
em cima da minha unha com uma gota de resina que ela coletou numa flor de clusiácea. Além das abelhas nativas, nós temos a Apis mellifera, que não é brasileira, que foi introduzida no Brasil, e já em 1839 houve um decreto autorizando o padre Antônio Carneiro de importar essas abelhas, trazer para o Brasil e começar a utilizar ela. Os produtos são mel, cera, pólen, própolis, geleia real e a apitoxina. A apitoxina é, na verdade, a toxina que a Apis mellifera injeta na gente quando ela dá aquela picadinha gostosa. O mel. Existe uma definição no Brasil da Instrução Normativa número 3 do que é mel. Então, o que é o mel? O mel é um produto alimentício que é coletado pelas abelhas no néctar de flores ou de secreções de partes vivas de plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas que ficam sobre as partes vivas dessas plantas que as abelhas recolhem, transformam e elaboram, desidratam, e então a gente tem esse produto. Então, tem toda uma classificação de mel, de melato, mel floral, unifloral e outras temas. Como vocês podem ver aqui, isso é uma foto de um trabalho, do meu primeiro trabalho com mel de Roraima. Vocês têm várias cores aí nesse mel, né? Então, como ela vem da flora, dependendo do que ela vai coletar, que tipo de compostos estão dissolvidos aí, eu vou ter uma coloração diferente. Existe uma certa rejeição por méis muito escuros, porque esses méis muito escuros muitas vezes estão relacionados com decomposição, com mel que já está velho dentro da colônia. Não necessariamente é isso. E os muito claros também. A pessoa fez um xarope de açúcar, colocou um pouquinho de corante e é um mel, né? Então, não necessariamente também. O mel, ele tem uma importância, então a humanidade usa o mel há muito tempo. Então, o hidromel, que é um fermentado de mel, que agora está na moda, né? Você quer comprar uma garrafa de hidromel, você vai pagar mais de R$100. É um fermentado, e ele que deu origem ao termo lua de mel. Então, os nubentes casados, né? Depois do casamento, eles bebiam hidromel antes de se recolher ao seu leito, né? Então, isso era fornecido a eles durante o período de uma lua. Então, lua de mel é porque eles bebiam hidromel todo o período dessa lua. Existem também relatos de transportes de pessoas ilustres que faleciam em determinado local e gostariam, né? A família queria transportar de um local para outro. Como vai transportar? Imagina que hoje já é complicado. Imagina de Boa Vista você ser transportado até por avião. Então, eles colocavam dentro de tinas contendo mel e aí aquele corpo chegava preservado lá, no destino dele. Além disso, também foi encontrado potes de mel dentro de túmulos de faraós e pessoas ilustres, mostrando que o mel é um produto muito de pessoas ricas, né? Questão de riqueza. Nos povos amazônicos, deve ter outros registros, mas eu vou salientar esse registro aí. Tem um livro que é dos remédios tradicionais dos Yanomami, tem relatos de uso de pelo menos 3 gêneros aí, de abelhas nativas que eles utilizavam para fazer algum uso. Por exemplo, mel que era coletado para fraqueza. Fraqueza, na verdade, ele é açúcar e outros componentes, logicamente, ele vai dar uma energia para essa pessoa, né? A composição química do mel, o que é? Açúcar, né? Carboidrato. Mas não é só isso. Então, os carboidratos, que são uma boa parte desse mel, eu coloquei 3 aí, mas, na verdade, é uma variedade de açúcares e carboidratos diferentes. Existem poucos dados na literatura do Brasil falando de que carboidratos estão, e existe uma certa polêmica na relação de que alguém quer classificar que o mel, para ser mel autêntico, ele tem que ter tanto por cento de tal açúcar, mas a gente não conhece os nossos méis ainda para ter dados para dizer que é daquela forma. Então, são dados que ainda a literatura, a gente precisa, enquanto pesquisadores, estudar. Aí nós temos os aminoácidos, íons, e os compostos secundários, que são aqueles responsáveis pela cor
e pelo aroma e o sabor do mel, que senão seria açúcar, né? E as atividades relacionadas, atividades antioxidantes, conservantes, antimicrobianas, antitumorais, citotóxicas. Ontem também, durante a palestra do Dr. Daniel, da Embrapa, ele estava falando da dificuldade que tem de você conseguir certificar o mel de abelha sem ferrão. Porque nós temos uma instrução normativa que ela foi feita basicamente para apis. Ninguém lembrou da abelha sem ferrão, porque a apis produz muito mais, né? Uma quantidade de mel. Quando a gente fala de mel, a gente lembra do quê? Daquele mel que vende no supermercado, que vende na feira, e ele é mel de apis. E o mel da abelha sem ferrão, normalmente ele tem um percentual de água maior. Ele tem tendência à fermentação. Com isso, ele gera alguns metabólitos que não entram dentro dessa, não vão estar situados dentro dessa instrução normativa. Então, 3 estados, que eu saiba, né, Amazonas, São Paulo e Bahia, já fizeram uma regulamentação própria do estado, prevendo essa modificação que acontece. Então, nós temos parâmetros diferenciados. Se a gente for olhar entre os estados, também não tem uma padronização, cada um fez, por algum motivo, de uma forma diferente. E a gente espera que ainda saia uma regulamentação. Teve um tempo atrás uma consulta pública, inclusive para tornar o mel de abelhas nativas como um produto artesanal, como tem alguns queijos de Minas e algumas regiões. Só que eu dei uma olhada na literatura, na internet, e parece que, não sei se é porque foi por causa da pandemia, isso parou e não se chegou a lugar nenhum ainda, não saiu essa normativa. Vou falar um pouquinho dos parâmetros que a gente tem trabalhado com mel e vou começar pela cor. Então, aquela mesma foto de méis coletados em diferentes municípios do estado de Roraima. E nós fizemos com esses méis, além da determinação da cor, quantificações. Fenólicos, flavonas e flavonols. Então, duas características de flavonoides. E a determinação por DPPH, atividade antioxidante por DPPH, que são realizadas em espectrofotômetros, uma técnica bem simples e que normalmente é usada para produtos de abelhas. Nos resultados, o que a gente percebeu? O mel que é mais escuro, ele é decomposto. O que ele é? Então, pelos méis que a gente coletou, a gente viu que quanto mais escuro é o mel, maior é o teor de fenólicos, de flavonas e flavonols e a atividade antioxidante por DPPH. Então, a gente tem essa diferenciação. E isso se repete não só nessa amostra, como em outras amostras. Isso não quer dizer que agora a gente vai chegar e vai dizer para a mãe da gente que a gente só vai comprar mel escuro que ela é melhor, porque ele pode estar deteriorado realmente. Então, tudo depende do manejo, da forma correta dessa abelha e a coleta no tempo correto. Nós fizemos também testes com células tumorais isoladas de pacientes e nós vimos que pelo menos um deles inibiu, de certa forma, o crescimento das células. Tá? Então, isso quer dizer que a gente vai falar para todo mundo que agora pode comer mel que vai curar o câncer. Não, como eu sempre digo, a gente faz pesquisa básica. Infelizmente, a gente nunca chega no final da cadeia, mas um dia consegue. E os compostos secundários que estão presentes no mel, quais são? Cada lugar que é melhor. Pode ser? Fenilpropanoides. Então, ácido ferrúlico, ácido fumárico, são bem comuns em amostras de mel. Flavonoides, como quercetina e apigenina. E os voláteis. Para quem trabalha com química de produtos naturais e está acostumado a trabalhar com óleo essencial, a gente está muito acostumado a ver uma classe de compostos que são os sesquiterpenos, os monoterpenos. Quando a gente vai para a química do mel, e aí você diz assim, eu vou abrir o Adams para mim fazer minha identificação, não é assim. Porque o que acontece? A abelha coleta o néctar, e isso vai para dentro da colônia dela e vai ser amadurecido dentro do favo. Mas existem enzimas, existem micro-organismos também, às vezes, nesse mel. Micro-organismos benéficos, onde se falou, inclusive, de micro-organismos que são probióticos. Eles fazem
biotransformação desses metabólitos que estavam na planta e criam outros metabólitos, produzem outros. Então, nós temos compostos como o dehidrovomofoliol e o rotrienol, que você não vai encontrar eles em óleos essenciais, eles são bem característicos do mel. Como é que eu sei qual a origem do mel? Então, aqui na nossa região, talvez em algumas plantações aí de açaí ou outras, mas aí como o pessoal trabalha mais com a questão de agrofloresta, provavelmente não aconteça. A gente não tem aquele mel monofloral. A gente vai ter o mel com vários, a abelha vai coletar em vários locais. E como é que a gente determina? Existe uma técnica chamada melissopalinologia. Você pega o mel, você retira os grãos de pólen que estão presentes nele e você faz uma lâmina. Essa aqui é uma foto de uma lâmina com grãos de pólen. E a forma, o tamanho desses grãos de pólen, ele vai indicar da onde que a abelha fez essa coleta. Nós fizemos um trabalho com mel. Lá em Roraima tem um período, não é todo ano, que é produzido um mel que é amargo. Esse mel amargo ele é rejeitado. Tanto é que os produtores ficam chateados quando eles veem essa planta aqui florindo, porque eles sabem que as abelhas vão lá. Então, o Dr. Silvio, que é meu parceiro de pesquisa, ele fez essa análise palinológica no mel amargo e viu que 91% do pólen encontrado era de Rockesia. E a gente foi ver como é que quimicamente a gente poderia ajudar nessa identificação. Então, para fazer isso, nós coletamos não só o mel, fizemos extração líquido-líquido usando cloroforme, que é um solvente mais apolar, e fizemos extração com resina Amberlite XAD2, que a gente passa metanol depois. Então, extrato apolar e extrato polar. E também coletamos flores. Poxa, por que coletou flor e não néctar? Essa flor ela é pequena. Como ela é pequena, a gente não consegue... A gente tentou coletar néctar, mas não deu certo. Então, a gente coletou a flor e tentou verificar se existiam os mesmos componentes. Fizemos um fracionamento, porque o extrato acaba sendo um extrato muito complexo, e fizemos análise por cromatografia a gás acoplada à espectrometria de massas e eletrospray. Quando a gente vê uma das frações, que foi a fração hexânica da flor e do mel, a gente verifica uma grande similaridade, ou seja, compostos que estão presentes na flor também estão presentes no mel. Alguns desses compostos não estavam bem iguaizinhos. Dá para ver que quando elas foram lá para a produção da abelha, que ela fez toda aquela transformação, desidratação, as enzimas, elas conseguiram fazer umas isomerizações. Então, mas em todo caso, a gente conseguiu determinar, sim, que talvez a química possa ajudar a palinologia nessa determinação. E por eletrospray, nós também detectamos vários compostos presentes, tanto na flor quanto no mel. Falar um pouquinho de própolis. A gente tem trabalhado com mel de abelhas. Aqui, todo esse trabalho que eu mostrei, ele é relacionado a mel de apis mellifera. Roraima não tem produção de mel de abelhas nativas. Nós não temos nenhum produtor, não pesquisador que tenha o Dr. Silvio. E o Dr. Silvio, no momento, ele nem está trabalhando mais com mel por causa dos problemas dele de saúde. E aí o que ele faz é análise melissopalinologica para a gente. Então, a gente não tem. Então, quando vai trabalhar com mel, acaba trabalhando com mel de outras regiões. A gente fez um trabalho agora, que ainda a gente está terminando, que a gente fez o processo de pasteurização, desumidificação e tratamento, e a gente ainda vai coletar esses resultados finais para apresentar no futuro. Outro produto das abelhas é a própolis, e o Brasil é muito famoso pela própolis vermelha e a própolis verde. Inicialmente a verde, e depois a própolis vermelha. Inclusive, ontem, em algumas palestras, aí, o professor lá da Federal do Alagoas estava falando da própolis vermelha, que vendia o quilo por 1.500, mas eles têm um projeto aí que vai fazer esse 1.500 se transformar em 100 mil. Então, e o que nós sabemos da própolis no resto do nosso país, E o que nós sabemos da própolis da Amazônia? Primeiro que própolis é
definido também pela instrução normativa como um produto oriundo de substâncias resinosas, gomosas, balsâmicas, colhidas pelas abelhas de brotos, flores, exudados de plantas, onde as abelhas acrescentam secreções salivares, cera e pólen para a elaboração do produto final. Essa mistura de pólen, de cera, das glândulas de cera dela, ela é para justamente melhorar a consistência. Dependendo da consistência que eles querem, eles fazem essa mistura. E ela também já era conhecida, né? O uso da própolis é muito antigo, inclusive era usado para embalsamar os mortos no Antigo Egito. E a instrução normativa, o que ela fala sobre mel? Sobre própolis. Que eu tenho que ter flavonoides, e eu vou ter uma classificação aqui de flavonoides. Tem alguns requisitos físico-químicos que são descritos, e aí, como eu trabalho mais com compostos secundários, tem que ter um mínimo de 5% de fenólicos e um mínimo de 0,5% de flavonoides. Tem características sensoriais, então, pelo própolis vermelha e verde, a gente vê que a coloração ela pode variar, então, desde o amarelo até o marrom, e aí vai pegando todas as cores e nuances. Tem descrição de granulometria, consistência. E aí, a primeira pessoa que fez uma classificação de própolis foi o Dr. Park, do Instituto da Ciência de Alimentos da Unicamp. E ele classificou o Brasil e disse que tinha 12 tipos de própolis. Ontem eu estava falando para a Patrícia, ele não foi no Maranhão, que dirá em Roraima. Então, na verdade, isso está bem desatualizado e não é nem culpa dele, é culpa que não tem esses estudos, né? Então, aos poucos, a gente vai tentando contribuir. O que tem de substâncias na própolis? Aí tem fenólicos e flavonoides. Então, Ishida, quando ele fez o estudo com própolis amazônica, ele determinou terpenos, que não estão na resolução, né, mínimo nem máximo, e determinou também compostos fenólicos aqui, as benzofenonas polisopreniladas. Em Roraima, o que nós temos? Tem um estudo de uma dissertação de uma aluna minha, ela é zootecnista, foi lá fazer dissertação na química, e o que ela determinou? A gente pegou período seco e período chuvoso em 2 fitofisionomias. O que é isso? Na verdade, Roraima ele não é floresta. Quando eu cheguei em Boa Vista, que eu fiz o concurso, quando eu desci do avião, eu disse, tá, tranquilo, né? Quando eu fui andar assim, uns 10 quilômetros ao redor da cidade, eu disse, o que aconteceu com a floresta? Não tem. É savana, é gramínea e alguns arbustos só. Não é que é degradação. Na verdade, hoje está, né? Estou passando o trator e plantando soja, mas essa é a paisagem, sei lá. Então, a gente pegou tanto própolis das áreas de floresta, que são basicamente mais ao sul, quanto nas regiões de savana, e foi verificar como ela era. Então, em vez de colocar um cromatograma aí, eu coloquei foto, porque pelas fotos a gente pode ver que mesmo estando não na mesma localidade, mas na mesma fitofisionomia, nós temos colorações diferentes. Então, eu vou classificar a própolis de Roraima como sendo vermelha, amarela, marrom? Não. Na verdade, eu tenho uma diversidade muito grande nessa condição. Quando nós fizemos aquelas determinações, que são determinações da instrução normativa, a gente verificou que existe uma diferença muito grande, essa aqui só mostrando 2 amostras, mas temos os outros dados, da composição de fenólicos, de flavononas e flavonóis, e também de flavononas e de hidroflavonóis, e assim também para a atividade antioxidante. Ela é muito diferente. E eu até dizia assim, poxa, a floresta deve ter muito mais diversidade, então tem muito mais planta, né? Porque na savana, o Sebastião não vai me deixar mentir aqui, a gente tem gramíneas e alguns arbustos. E os buritizais também. Então, na verdade, a gente ficou surpreso quando a savana é que teve concentrações maiores. E feliz também, porque é pertinho de Boa Vista. E aí, quando a gente olha o que a instrução normativa coloca, nós temos fenólicos mínimo 5%, flavonoides mínimo essa classificação. Mas o que é o resto na própolis? Quando a gente compra, e hoje aí a gente estava falando agora um pouquinho antes da palestra, com a pandemia ficou todo mundo acelerado, querendo comprar mel e própolis.
Mas eu estou usando quanto por cento? 10% são esses compostos. O que é o resto? Será que o resto não tem atividade biológica, não tem importância nenhuma? Então, é um pouquinho do que a gente tem tentado fazer lá, até porque existe uma facilidade de trabalhar com extratos menos polares, né? Então, nós fizemos estudos com abelhas, com própolis, utilizando técnica de voláteis por hidrodestilação, e obtivemos uma série de substâncias que são os óleos essenciais presentes nas resinas que elas coletam. Fizemos também um fracionamento da própolis em extrato hexane, cloroforme, acetato, etila, etanólico e metanólico, e fizemos algumas determinações, atividade citotóxica e atividade antioxidante. E a gente vê que os extratos menos polares, como extrato hexânico e clorofórmico, eles têm atividade biológica. Então, o que tem neles? Tem esses fenólicos? O que eles têm? Fizemos também MIC, e a gente verifica que esses extratos também têm atividade biológica. Então, por que dispensar e dizer que eles não estão presentes? Fizemos algumas análises, e aí tem várias, eu só vou colocar um exemplo aqui, e aí existem outros grupos de pesquisa no Brasil também que determinaram já que as amirinas, as alfas, betas amirinas e as suas, tanto na forma tendo hidroxila como tendo uma acetona ou acetilada, elas estão muito presentes também na própolis. E elas têm atividades biológicas interessantes. Passando um pouquinho agora do estudo com a Apis mellifera, a gente teve uma oportunidade, logo que eu cheguei em Roraima, eu fui ao sul do estado com o Uno Mille, passando em Ponte de Madeira, não sabendo se eu ia conseguir voltar, eu consegui fazer uma coleta aqui num ninho de frisiomelita, que eu não sabia que era frisiomelita, foi o Dr. Camargo que identificou na época para mim, depois ele acabou falecendo e não consegui mais trabalhar com ele. Mas nós coletamos na tampa da caixa um depósito de resina que havia e os fios de cerume, que cerume é própolis misturado com cera, e fizemos a composição. Só para ter uma ideia de quantos compostos estão presentes, e aí uma técnica de cromatografia a gás, acoplada de espectrometria de massas, que não é tão sensível, apesar de hoje existem outras técnicas. Nesse cromatograma aqui nós temos mais de 300 compostos. Entre eles, aqui nós temos eu acho interessante esse cromatograma, porque nós temos aqui só sesquiterpenos, só diterpenos e só triterpenos. Majoritariamente, o majoritário é um sesquiterpeno, mas nós temos as 3 classes aqui. Quando a gente foi ver a resina tem majoritariamente, aqui são ácidos graxos e aqui triterpenos. E no cerume, além dos triterpenos, nós temos os constituintes da cera da abelha. Infelizmente, na época eu não consegui coletar a abelha, não lembrei, porque eu poderia ter feito análise da cera da abelha também. Esse trabalho a gente publicou ano passado, apesar dele ter sido um trabalho muito antigo. Aqui o aluno defende, vai embora e a gente fica esperando nessa publicação. Nós fizemos um outro estudo também, comparando própolis de frisiomelita com própolis de Apis mellifera. Essas amostras aqui, elas foram para Roraima do Pará. Tá? Então, o Cristiano Menezes, na época, ele era da Embrapa daqui, e ele, quando ele era aluno do Keren, ele fez, eu trabalhava com química de polinização, ele cultivou algumas rainhas virgens in vitro e me forneceu na época, e eu consegui, então, depois de um tempo de contato com ele, ele me forneceu frisiomelita e Apis mellifera, que estavam no mesmo local, né? Então, tinham acesso à mesma flora, e a gente foi ver como é que ela se comportava quando ela estava nessa flora. Nós fizemos o processo de hidrodestilação para ver os voláteis e a caracterização, fizemos extração a frio, obtendo extrato etanólico, fizemos um fingerprint, uma caracterização por LC eletrospray e atividade antioxidante e antimicrobiana. Quando a gente vê a composição dos voláteis, eu não vou cansar vocês com aquela tabela comprida, ninguém consegue ler, a gente vê diversidade. Então, frisiomelita, a gente conseguiu identificar
40 compostos, não que a gente não tenha identificado os demais. Estavam presentes 40 compostos entre mono e sesquiterpenos. Já na apis mellifera, só 25 compostos em sesquiterpenos. Isso dá uma indicação que provavelmente, apesar de elas terem acesso à mesma flora, elas têm uma preferência de coleta diferenciada. Aí um químico pode chegar e dizer assim, não, mas isso só tem sesquiterpena, que essa própolis era velha e volatilizou, né? No calor da nossa região, volatilizou, ficou velho. A gente sabe que os monoterpenos, eles evaporam, né? Se você deixar eles evaporam. Não, mas ele fez uma limpeza na caixa todo e aí fez a coleta no mesmo tempo. Então, a gente espera que isso não tenha acontecido. Quando a gente foi fazer atividade antioxidante, já usando 2 métodos, por DPPH, a gente tem um problema com DPPH, porque DPPH é feito em solvente polar. Então, se você tem substâncias que são pouco polares, elas acabam nem dissolvendo direito, e às vezes ela tem uma atividade antioxidante, como, por exemplo, os carotenoides. Eles têm atividade antioxidante, só que eles são compostos apolares. Então, a gente começou a fazer beta-caroteno com ácido linoleico para que a gente pudesse ter um outro parâmetro. Então, quando a gente olha o DPPH, as amostras são mais colônias que nós fizemos, mas eu acabei colocando aqui essas aqui. Nós temos que, por DPPH, a apis mellifera teve maior atividade antioxidante do que a frisomelita. Em compensação, quando a gente olha os dados por beta-caroteno ácido linoleico, é praticamente a mesma atividade biológica, porque elas trabalham, uma vai quantificar mais, né, aqueles antioxidantes que são mais polares e outro os menos polares. Nós também fizemos atividade antimicrobiana, e aí a gente viu que existe diferença na atividade antimicrobiana quando eu trabalho com frisomelita ou eu trabalho com apis mellifera. Então, a gente acha, né, que ela está coletando em locais diferentes. Como é que eu vou saber? Se eu estivesse acompanhando essa coleta, né, que é um trabalho bem complicado. Nós identificamos nessa própolis, além de outros compostos, aquelas substâncias, né, que a gente chama de substâncias poliisopreniladas. Nós temos alguns grupos isoprenilados aqui, que são características de resinas de clusiáceas. Essas clusiáceas não são o trabalho do Pará, eu não sei qual clusiácea tem aqui, infelizmente eu não consegui depois continuar essa colaboração, mas a gente acha que deve ter alguma clusiácea próximo da onde ele estava e elas coletam muito. Então, por exemplo, eu faço coleta lá em Roraima delas e eu tenho que chegar de madrugada, porque quando começa a amanhecer o dia, elas chegam essa aqui, ela fica fechadinha assim. Às vezes ela não vai abrir naquele dia, mas as abelhas elas roem e entram dentro, fazem buracos aqui nela fechada para acessarem. Isso aqui são grãos, são gotículas de resina que se ela encostar no teu dedo ela cola, parece um piche, tá? E as abelhas elas são fissuradas. Pode estar chovendo, elas vão. E a abelha chovendo para ela ir é difícil, né? A Patrícia sabe mais do que eu. E elas são fissuradas por essa classe de... Outra preocupação nossa, esse aqui já é o trabalho de doutorado da Edneide, ela defendeu agora no Bionorte, ela é da turma de 2018. E própolis normalmente é comercializada em extrato etanólico, né? E nem todo mundo pode consumir. Nós temos os alcoólicos, nós temos pessoas com alergias, nós temos crianças. Então, a gente tinha um sonho de tentar fazer alguma coisa. Uma das nossas tentativas foi produzir extrato aquoso, a frio e a quente, e fizemos extrato etanol 70% e o álcool de cereais, que normalmente o produtor, né, o meu irmão lá no Rio Grande do Sul, ele produz própolis, ele compra álcool de cereais e coloca, né, no álcool de cereais. Quando nós fizemos essas extrações, nós fizemos uma análise por HPLC e aí geramos esse diagrama de Venn, onde esses números aqui eles vão dizer o número de entidades químicas detectadas. E aí a gente vê que os extratos aquosos tiveram poder de extração menor. Então, dependendo do que você for usar para fazer extração, você vai ter compostos que são diferentes entre si. E o que mais teve compostos foi tanto o extrato etanólico a 70% como o de álcool de cereais.
Fizemos, né, análise por o HPLC, e aqui estão os cromatogramas. A gente pode ver que o álcool de cereais ele aparece mais picos nessa metodologia, enquanto os demais. E aí nós ficamos, vamos trabalhar ou não vamos trabalhar com o extrato aquoso? Vamos tentar trabalhar com o extrato aquoso. E aí nós fomos fazer um screening, né? Porque quando a gente viu que tinha um mundo de compostos para estudar. A gente não dá conta de fazer isso. O aluno precisa terminar a tese. Então, a gente fez uma atividade antimicrobiana e viu que só o álcool a 70% e o álcool de cereais apresentavam atividade biológica. Então, a gente disse assim, vamos deixar para lá. A gente estava querendo depois tentar encapsular esse própolis, só que aí veio a pandemia e esquece. Acabamos estudando só esses 2 extratos e fizemos a publicação. A publicação saiu agora, semana passada, desse trabalho. E aí vem a história. O que a gente queria fazer? A gente queria fracionar esses extratos. E aí, como é que a gente vai fazer isso na pandemia? Não fizemos. Aí eu tinha feito um treinamento na Universidade Estadual de Maringá de processamento por molecular network, né? Um pouquinho antes da pandemia. Aí eu disse para as meninas, vamos fazer reunião online e vamos trabalhar dessa forma. E aí foi feito justamente esse processamento e nós obtivemos esse molecular network, que parece aquela apresentação do Bionorte lá, né? Tem várias pessoas ligadas entre si, é a mesma coisa, são moléculas. Então, quando você tem esses traços aqui, significa que aquelas moléculas, de alguma forma, elas são parecidas entre si. A fragmentação no espectro de massa delas, ela é parecida, então cria essa rede. Então, se você identifica uma molécula, a outra molécula ela tem alguma coisa a mais em relação a ela. Ou uma dupla, ou uma adição de água, ou retira acetila. E aí, através desse estudo aqui, nós conseguimos determinar alguns desses clústeres aqui, terpenos, ácidos graxos, aminoácidos. E, pelo estudo da fragmentação, nós obtivemos alguns dos compostos identificados. Só para falar que a coloração aqui, ela vai nos dizer o quê? Aqueles extratos que estão aquelas moléculas que estão presentes nos 3 extratos, nos 2 extratos, desculpa, elas estão em verde. E as que são só do álcool de cereais em vermelho e do álcool 70 em azul. Então, nós fizemos identificação de 42 compostos ao total, utilizando essa técnica. Porque a gente tem a dificuldade, né, da pandemia de fazer isolamento. Então, aqui estão as classes e aqui um dos compostos identificados. Só para finalizar, qual é o desafio de trabalhar com produtos de abelhas? Primeiro, que você precisa de parceiros, e você nem sempre tem esses parceiros. Nossos estados pequenos, quando tem um botânico, a gente fica feliz. Quando tem uma pessoa que trabalha com inseto, a gente fica feliz. Então, a gente tem essa dificuldade. Eu tenho trabalhado muitas vezes com abelhas sem ferrão, que não são nem de Roraima, porque senão eu vou ter que fazer a coleta da abelha, vou ter que montar um heliponário para mim cuidar e ainda fazer a parte química, não tem condição, né? E eu acho que a gente tem um desafio muito grande na Amazônia de conhecer as nossas abelhas nativas e também de a gente chegar e dizer assim, não, essa tem condição de produzir ou não. Porque eu não trouxe o dado aí para não ficar longo, mas quando você encontra empresas aí que estão vendendo 50 ml de mel, nem sempre é de nativa, mas eles dizem que é da serra de não sei o quê, uma serra, e aí eles vendem a R$100 50 gramas de mel e conseguem fazer isso. E a gente está perdendo, está desmatando e a gente está perdendo. Só agradecimento aos meus alunos aí, os pesquisadores, a Edneide aqui do Norte, ela defendeu acho que foi maio. O Sebastião está aqui com coragem de trabalhar, não tem medo. E os meus pesquisadores parceiros, o Dr. Silvio, o pessoal da UEM, o Afonso, que é da UFAM, que abriu as portas do laboratório dele, a gente tem feito algumas coisas juntas, o Cristiano, que no momento ele forneceu algumas dessas amostras, e o professor Luiz Antônio. E os financiamentos, olhando os financiamentos, a gente vê que é tudo universal, não tem edital para isso, né? Você tem que correr o universal e pronto. É isso, gente. Obrigada.
Nós temos tempo, uns 5 minutos aqui, vamos abrir para algumas perguntas. Bom dia a todos. Sou suspeito para falar da professora Adriana, mas fazer um comentário bem rápido. Professora, os desafios de pesquisa com abelhas e com os produtos das abelhas a senhora já identificou na sua apresentação. Mas, para além disso, fortalecendo a pesquisa e tal, o que a senhora vê de mais importante para valorizar ainda mais a cadeia produtiva desses produtos produzidos por abelhas aqui na Amazônia, visto que existe muita exportação do produto, mas pouco disso fica retido na Amazônia para os pequenos produtores. Mais alguém quer fazer alguma? Oi, Adriana, eu queria dar parabéns pela tua palestra. Eu só tenho uma proposta. A professora Nilce, que tu conheces, que trabalha muito com geoprópolis, ela propõe, quando você fala de própolis de abelha nativa, ela com exceção da Scaptotrigona, que produz a própolis pura, né, líquida, assim, as outras abelhas nativas, todas produzem geoprópolis. A Adriana até esqueceu de falar que a dificuldade que ela tem, ela coleta geoprópolis, é a própolis misturada com terra, então é uma pedra. A gente coleta, é aquela pedra que ela fecha, muitas vezes, as caixas. Então, a proposta é a gente sempre se referir a geoprópolis para diferenciar, porque frisiomelita é geoprópolis, né? É a Scaptotrigona, que eu sei que é a própolis, que não é misturada com terra. Então, tem essa proposição. E eu queria só, a minha contribuição é assim, falaste da falta de regulamentação das abelhas nativas. E a grande razão dessa falta de regulamentação, às vezes, não é nem por culpa do órgão regulamentador. De abelhas nativas existem mais de 20 espécies. É diferente da gente falar do Aprópolis da apis, que é aquela espécie, ponto final. A abelha nativa, cada uma é diferente. Então, se a Adriana for trabalhar com outra espécie, vai ser diferente. Daí a dificuldade de estabelecer parâmetros na legislação. E só para aumentar a tua lista, o Maranhão tem já a regulamentação. Tem. Não sei como que fizeram, eles fazem assim um geral, né? Mas, mesmo assim, a gente precisa ter uma regulamentação a nível federal, né? Do teste de abelha nativa. Porque a tua pergunta, para chegar lá no produtor, ele não consegue vender, porque aquele mel ele não consegue nem exportar. Porque aquele mel não tem o selo. Mais alguém quer fazer um? Bom dia, professora. Parabéns pela apresentação. Sou a professora Rosa Mourão, sou da UFOPA. Desde 2020, eu trabalho com produtos naturais. Foi procurada uma aluna para fazer mestrado comigo, com mel. Então, você falando, eu vi. Eu vi realmente aqui no Pará a gente não tem uma regulamentação. E quando a gente pegou 6 espécies de abelha nativa, sem ferrão, do meliponário, que essa aluna é uma produtora de mel, então foi bem bacana. E o que a gente percebe é que esse mel, dependendo da época da coleta, quando você vê aqueles parâmetros químicos, fisicoquímicos, não se enquadram, né? Dentro a mesma abelha, dependendo do período que foi a coleta, né? Então, quero parabenizar e dizer que já vou lhe convidar para a dissertação dela, porque todo o seu trabalho muito bonito, parabéns mesmo. E é realmente muito difícil trabalhar na Amazônia, porque sempre as regulamentações vêm, você tem que obedecer uma regulamentação, e a gente sabe que na Amazônia é diferente, né? Então, querendo ou não, nós temos 2 períodos bem distintos,
quando a gente fez a coleta da flor e depois do mel, a gente encontrou realmente, pelo cromatograma, que tinha no mel e, às vezes, nem sempre a mesma abelha, né, visita. A gente fez a parte de paleonto e a gente viu que algumas abelhas são seletivas, outras não. Então, quero parabenizar pelo trabalho e dizer que muito bom mesmo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Então, eu tenho... na verdade, a sua apresentação me gerou também uma preocupação, porque a gente observa que os estudos, né, em termos de composição química, avançaram bastante, né? No entanto, em termos de palinologia, né, a gente vê que, por exemplo, eu falo aqui no Pará, né, nós temos pouquíssimos palinólogos. No Museu Guild, por exemplo, a única palinóloga já se aposentou, que é a doutora Leia Carreira, e a palinoteca do Museu Guild, que tem um número muito grande de amostras, hoje, por exemplo, ela está praticamente desativada, né? Então, é uma preocupação muito grande em relação a isso. Então, muito obrigado.